Está preparado para a palavra aí, amém? Então vamos ler Lucas 15, versículo 12. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Pai, te pedimos, Senhor, que nessa noite o seu nome seja proclamado, o seu amor, que a revelação dos céus, Senhor, venha sobre a nossa vida, que possamos aprender, aplicar, produzir tudo que nós vamos receber aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Aqui é uma história muito conhecida, provavelmente você já deve ter ouvido falar várias vezes, do filho pródigo, daquele menino que tinha uma vida muito boa com seu pai, seu irmão, e num belo dia ele decide que quer curtir a vida, quer viver a sua vida e não quer mais ficar ali no trabalho da sua casa, não quer mais ficar em família, e ele pede a sua parte da herança para o seu pai. E então ele pega essa parte da herança que foi repartida e vai viver a sua vida. E quanto mais longe ele ficava, mais longe, mais dinheiro ele gastava, até que chegou num ponto da sua vida onde ele não tinha mais nada. Houve um problema sério na cidade onde ele estava morando, de fome. Ele teve que trabalhar servindo alimento aos porcos, e ele olhando aquela comida com fome, ele pensou: eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque lá tem comida, ele serve bem os seus empregados, então eu vou me retratar com ele e vai dar tudo certo. Então ele decidiu voltar. Então no meio do caminho, o pai dele vê ele chegando, então ele se joga no pescoço do seu filho, resgata ele para sua casa, manda fazer uma festa, se reúne com toda a família, os empregados, e faz uma festa do retorno do seu filho. Então é uma história muito conhecida, incrível, que demonstra perfeitamente a nossa condição falha e tendenciosa a se afastar das coisas de Deus, se afastar da casa do Pai, e o poder resgatador do amor de Deus, que é muito mais forte do que qualquer força de condenação e pecado, porque ele venceu o mundo, venceu o pecado, e ele venceu na cruz por amor a mim e a você. Você acredita nisso, amém? Você pode aplaudir esse amor lindo aí? Aleluia! Então o filho, ele tem uma ruptura no relacionamento com seu pai. A gente vê aqui que é através desse desejo, de um desejo errado, porque só se recebe uma herança quando o pai morre. Então quando você pede uma herança para o pai vivo, em outras palavras, você está falando assim: pai, eu quero que o senhor morra logo aí, porque eu quero pegar a minha parte. Mas se o senhor não morrer, então me dá logo a minha parte, porque eu não quero mais ficar nesse ambiente, eu estou fora, estou me sentindo deslocado, eu não quero mais. E simplesmente ele rompeu esse relacionamento através dessa atitude, e um pai muito amoroso, bondoso, ele não obrigou o filho a ficar em casa, simplesmente ele fez o que ele pediu: olha, você quer a tua parte, então vou repartir entre você e seu irmão, vou dar a cada um o seu direito, porque Deus nos dá liberdade. Deus, ele não é um Deus tirano que nos aprisiona, nos obriga, nos mantém reféns. Na verdade, quando nós conhecemos o amor dele, aí nós nos tornamos escravos do seu amor, porque é um amor poderoso que sobrepõe todas as coisas. Mas, diferente do que algumas pessoas talvez pensam, Deus não é um Deus que quer o controle da sua mente e fazer de mim, de você, como marionetes. Ele simplesmente é um Deus que criou todas as coisas e criou o ser humano para que se relacionasse com ele. E ele fez e faz de tudo para que eu e você possa se manter nessa posição de amigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E a partir do seu sacrifício nos tornamos não só amigos, mas herdeiros de uma herança eterna e celestial. Se eu perguntar para você, o que você faria se você descobrisse que você é um dos filhos do Silvio Santos? Provavelmente você ia pegar o teu cartão de crédito quase estourado
ia estourar ele com uma passagem, um hotel para São Paulo, para ir atrás da sua herança, porque depois de você ter a sua herança, você iria pagar algumas vezes a sua fatura sem ter problema, porque você descobriu de onde você veio e você quer ir lá buscar os seus direitos. Mas nós não somos herdeiros de coisas naturais, nós somos herdeiros do Pai Celestial, que é dono da prata e do ouro e o dono de tudo o que existe, de todas as coisas. Nós somos herdeiros de algo muito maior, de algo eterno, que não é incontável. E por causa dessa liberdade que temos, de tempo em tempo nós temos essa tendência pecaminosa de querer fazer o que a gente quer, de querer seguir o caminho que nos agrada. E não sei você, provavelmente você já deve ter vivido algum momento desse, aquele momento, 5 minutos de bobeira assim da vida, né? De escolher as coisas baseado no próprio querer. Deu certo ou deu errado, gente? O que vocês acham? Para você, fala de você, né? Eu vou falar de mim, deu muito errado. Todas as vezes que eu escolhi coisas baseadas no meu próprio querer, até certo momento parecia ser bom, mas tinha um prazo de validade bem curto, onde me levou à perdição. Mas eu tenho uma outra percepção. Todas as coisas que Deus me deu, até hoje eu desfruto muito bem delas, porque são coisas eternas. Todas as coisas que vieram de Deus são coisas boas, firmes, são coisas sólidas, coisas que realmente traz alegria para o nosso coração. E essa é a diferença. Então o filho foi lá, né? Falou com o pai, eu quero sair. E interessante que a diferença para o filho do pai e da mãe é porque o filho ele é gerado dentro da mãe. Então ele já, desde o início, já conhece o tom de voz da mãe. Provavelmente você que já gerou um filho, teve essa oportunidade, você deveria ter conversado algumas vezes com seu filho dentro da barriga, né? E assim, não é porque você estava estava doida, não, mas tu sabia que ele ouvia, né? E tu conversava com aquele sentimento de resposta. Por mais que você não ouvia nenhuma palavra do seu filho, mas você sabia que ele sentia e de alguma forma ele respondia. Então o filho já é gerado dentro da mãe e ele é parte da mãe. Então, quando olhamos o relacionamento entre filho e mãe, é um relacionamento de carne e osso mesmo, algo muito assim, apegado. Por isso que na Bíblia Jesus falou que se uma mãe esquecer do seu filho, porque é algo praticamente impossível. Um pai pode esquecer o filho na sala lá brincando, meu Deus, meu filho estava lá. Ontem e hoje esqueci a Aninha brincando na cozinha, ela caiu, levou um tombinho lá, subiu no banco e caiu. Meu Deus, eu estava dando atenção para o Estevão na tarefa, e atenção ali, de repente só ouço chorar, meu Deus, a Ana ficou na cozinha, eu fui lá buscar a Ana. O pai acaba esquecendo, mas a mãe é aquela que ela consegue fazer 500 coisas ao mesmo tempo, ela está ligada em tudo. Então o filho e a mãe têm essa ligação muito forte. E o filho e o pai, a mãe é mãe quando iniciou a geração ali, a gestação, mas o pai ele vira um pai de fato quando o filho vem ao mundo. E o pai precisa ser apresentado ao filho, né? Aqui dá o papai, ele vai escutando a voz e com o tempo, de uma forma intencional, o pai vai gerando aquele relacionamento com a criança e a criança vai gerando dentro dela um vínculo sentimental, amoroso com o seu pai, e assim por diante. Com o tempo o filho vai crescendo e aquele relacionamento vai se tornando uma via, né? Onde existe a entrega do pai, mas existe a entrega do filho, e os dois vão caminhando juntos. Só que você entende que foi muito intencional essa história na Bíblia, porque Jesus está mostrando que o relacionamento entre nós e o Pai precisa ser intencional. Precisa vir através de atitudes. Não é à toa que Deus amou todos nós de uma forma tão linda e extraordinária que
De forma intencional entregou o seu filho. De forma intencional ele reestabeleceu o nosso relacionamento entre nós e ele. Então você vê que o relacionamento entre pai e filho, ele é intencional. E Deus já fez a parte dele, de entregar o próprio filho. E nós, como filhos e bons filhos, para termos intimidade com o Senhor, também precisamos ter atitudes intencionais. Ele não vai deixar de ser o nosso pai, porque eu não vim para a igreja. Ele não vai deixar de ser o meu pai, não vai deixar de me amar, porque eu não estou tocando, ou cantando, ou pregando, ou servindo. Ele não vai deixar de ser o meu pai e me amar, porque eu não dei uma oferta. Não, ele me ama e acabou. Ele me ama, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É um conceito já básico para a nossa vida. Só que para eu e você atingirmos outros níveis de intimidade, de relacionamento com o Senhor, nós precisamos ser intencionais. Então por isso que Jesus já deixou essa história para mostrar que o relacionamento entre pai e filho precisa ser regado de atitudes, de busca, de passos adiante. Então eu e você temos sim muito a descobrir do Senhor. Existem segredos que você e eu vamos descobrir quando de fato fecharmos o nosso quarto, buscarmos o Senhor em secreto, e lá Ele nos recompensará. Então tem algo a mais para você descobrir de Deus. É incrível, é muito bom, é saudável e vital nós frequentarmos uma igreja, virmos ao culto. Isso nos dá mais alegria, a gente vê os irmãos, abraça, conversa, troca uma ideia, sai para comer, aquele lance do crente, né? Costume do crente, né? O comer é a consolidação do dia. Se a gente não comer, parece que tem alguma coisa errada. E isso faz parte, é bom e precisa ser intencional. Só que mais do que isso, Deus tem segredos a revelar para você naquele relacionamento que você criar com Ele. Você acredita que tem coisas que Deus vai falar só para você, sim ou não? Então comece a ser mais intencional com o Senhor. Seja mais intencional com a sua adoração. Seja mais intencional com a sua busca. Seja mais intencional com a sua leitura da palavra. Não se limite apenas à caixinha da promessa, que é bênção também, a palavra do Senhor. Minha mãe tinha a caixinha da promessa lá no armário da cozinha. Aí, dependendo do dia, ela vinha com todo mundo, aquela cara de expectativa, né, de ver qual promessa que o filho vai pegar. Daí eu pegava um, minha irmã pegava outro, aí meu pai pegava outro, aí cada um lia o seu, aí minha mãe ficava toda alegre. Assim, isso para mim é incrível, assim, é uma memória linda que eu tenho, né? Só que a gente não pode se limitar apenas ali. Primeiro, a caixa de promessas só tem as partes boas. Eu tenho vontade de lançar um produto que não é pecado. A caixa da maldição. Das palavras assim, ó: arrependei-vos, raça de víbora. Isso não está na de promessa. Orem, me busquem e assim viverão. Algumas palavrinhas assim. A caixa do alinhamento. A caixa da maldição te assustou um pouquinho. Eu percebi que você estava bem alegre. Quando eu falei caixa da maldição, você... Peraí, não. Posso falar tranquilamente. A caixa do alinhamento. Pode ser assim? Se eu criar, você vai comprar essa caixinha? Tu não vai querer comprar. Só vai ter parte da Bíblia. É que a gente não está preparado. Então você vê que nós temos muitas coisas para descobrir do Senhor. Mas nós temos que ser intencionais. Intencionais na nossa oferta, intencionais no nosso dízimo. Porque às vezes a gente está tão no automático que a gente faz assim, eu não estou dizendo nem sobre quantidade, sobre o jeito que faz. Se torna algo tão mecânico que eu não estou ali realmente realizando uma adoração ao Senhor. Eu só estou fazendo parte do que tem que ser feito. Não. Faça especial, faça ser incrível o momento da sua adoração ao Senhor através das ofertas. Faça com que o seu momento em 20 a 30 minutos que nós estamos aqui de pé adorando o Senhor, faça com que esses minutos sejam especiais. Não levante a sua mão porque alguém pediu para levantar. Não aplaude o Senhor porque alguém pediu para aplaudir. Mas faça deliberadamente, faça de forma espontânea, porque o seu espírito clama pela presença do Senhor. E é mais forte do que você. Eu preciso chegar aqui e adorar o Senhor da melhor forma possível. Porque Ele merece o louvor.
Então, quando a gente está mais próximo do Senhor, nós temos esse nível de atitudes, que são como você vê aquele amigo que você ama muito e você o vê todos os dias, é diferente daquele que você vê uma vez por mês. Você não tem tanto assunto, você não tem tanta liberdade, tu não pode fazer uma piadinha, brincar com ele, porque você não sabe que tu não anda com ele. Mas aquele que tu anda todo dia, de tanto que tu anda com ele, tu até fala parecido com ele. Tu gosta das mesmas coisas, o teu cardápio é parecido. Porque você anda tão junto que tu fica igual. E Deus quer isso de mim e de você. Você acredita nisso aí, amém? Então, o pai, como eu disse, foi intencional em dar o seu próprio filho para nós. A atitude intencional de estabelecer uma comunhão. E nós precisamos aprender isso. Para Deus, a comunhão ela fala muito alto na vida da gente. A comunhão tanto horizontal com os nossos irmãos, quanto a vertical. E uma anda junto com a outra. Se você tem uma intensa intimidade com Deus e comunhão com Deus, com toda certeza você terá intimidade também com pessoas. Você vai ter dificuldade com pessoas se você tiver dificuldade com Deus. Se você tiver dificuldade com Deus, você terá com as pessoas. E não tem como. Porque o que Deus vai dar para você de bênçãos e de sabedoria e de tudo que você vai desfrutar do reino, sempre vai ser derramado na vida das pessoas. Seja a bondade, a longanimidade, seja o dom, o fruto do Espírito que você vai receber ao viver pertinho do Senhor. Todos os frutos do Espírito ali, você pode perceber que eles são ligados a relacionamento com alguém. Como é que você vai suportar aquele teu amigo chato? Só com longanimidade. Como você vai ser generoso com uma pessoa que precisa? Como você vai ter atitude de bondade? Com quem? Com pessoas. Então a bondade vai seguir você. Como você vai suportar as aflições e não jogar tudo para o alto e não acabar largando tudo? Com o domínio próprio. Então como que você não vai abandonar a tua família porque está passando por uma crise, não vai abandonar teu emprego, porque o domínio próprio vai estar sobre você. Todas essas coisas estarão sobre você quando você e eu estivermos com o Pai. E ainda temos um bônus: se as palavras do Senhor estiverem em você e em mim, e se nós estivermos nele, não somente desfrutaremos de uma personalidade controlada, mas tudo o que você pedir, Deus fará. Já pensou? Só que aqueles pedidinhos atravessados assim, meio desviadinho que você tem, provavelmente você está tendo esses desejozinhos atravessadinhos porque você não está tão no Senhor. Porque quando estamos no Senhor, a sabedoria dele está em nós. E nós iremos ter pedidos alinhados com a vontade dele. Então, certamente, quando você falar, as coisas irão acontecer. Você acredita nisso, amém? Então, vamos lá. O filho pediu a herança e foi embora. Foi embora e ele criou aqui uma lacuna na família. A falta dele para a família e a falta da família para ele. E nós vemos tranquilamente que uma família com a falta de pais, né, pai e mãe, ele cria algumas disfunções. A mãe, ela tem a expressão, né, do cuidado, ela representa a sensibilidade. A mãe é aquela que se abaixa para falar com o filho, ela tem paciência. O pai não, ele fala assim, já virado de costas, e o filho tem que ir atrás, senão o pai não se perde. A mãe não, ela se abaixa, ela fala, ela tem paciência, ela repete quantas vezes. Então a gente aprende com a mãe essa conexão. Pessoas que foram criados pela mãe durante toda a infância, a adolescência, ele tem facilidade de se conectar com pessoas, de ter paciência com pessoas, de ter sensibilidade, a se sensibilizar com o problema dos outros. E aqueles que são criados desde pequenos com o pai presente, o pai ele representa o quê? A liderança, a força, a proteção, o sacerdócio. Então a pessoa que foi criada pertinho do seu pai,
ele vai ter essa imagem em casa. Até os 5 anos, o Estevão achava que eu era um super-herói, porque eu levantava o sofá. Agora não dá para enganar mais. Agora ele sabe que é leve. Então tem coisas que são imagens que são criadas nas crianças e adolescentes a partir da figura paterna e materna. Por isso que os dois são muito importantes. Por isso que é uma missão para um casal criar os filhos até o fim da vida, porque os dois juntos é muito poderoso o que Deus faz na vida de uma pessoa que é criada com o pai e a mãe junto. Infelizmente temos casos, né? Eu, uma parte da minha vida, fui criado um pouco longe do meu pai, mas graças a Deus ele pôde me criar por muito tempo também, e até hoje a gente tem uma conexão muito forte. Eu estava falando muito com ele, e é muito, muito bom ter o pai perto. Quando eu estou perto do meu pai, eu me sinto mais seguro. É interessante, né? Quando a gente está perto do pai, não é aquele negócio, não, eu sei que se um bicho vir aqui atrás de mim, o pai voa na frente dele. A gente sabe que o pai é esse instinto de proteção. Então, ele já criou aqui uma desconexão familiar. Provavelmente você, como eu, deve ter alguns problemas emocionais por causa de desconexão familiar. Por alguma lacuna que foi aberta na sua vida. E a desconexão familiar, no caso do filho pródigo, começou na mente, né? Ele não é materializado de cara, ele começa aqui. Porque já havia alguma disfunção dentro de casa ou na vida dele, que fez ele ter um pensamento de sair. Não, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, eu quero viver outra vida. É o que acontece com aqueles filhos que pensam em ir embora cedo, trabalhar e ir embora para outro país, ou então fazer uma faculdade em outro estado, ou então casar muito cedo. Um dos motivos, lógico que eu achei a mulher mais linda do mundo para casar, então logicamente eu queria casar com ela. Mas o motivo pelo qual eu casei cedo foi para sair da minha casa. Então eu levei alguns problemas para o meu casamento, porque eu não estava pronto para casar, mas eu estava pronto para fugir. E eu fugi a partir do meu casamento. Então essa disfunção familiar foi projetada na minha vida. E isso estava desde antes já. O filho pródigo provavelmente não decidiu no dia, eu estou a fim de ir embora, eu vou embora. Não. Ele já estava planejando há meses, há anos, quem sabe. Quem sabe você deve carregar algumas dores que fez você sair de casa antes da hora certa. E isso causou essa falha e essa distância, e você já não tem aquela conexão plena com seus pais ou com algum irmão, alguma coisa assim. A finalidade do filho pródigo não era pegar a herança. Ele queria era sair de casa. Então, quantos de nós arrumamos uma desculpa para ir para o erro? Quantos de nós desfrutamos das bênçãos do Senhor, na presença do Senhor? Só que por rebeldia da nossa parte, nós pegamos todas as bênçãos que recebemos e gastamos nos próprios prazeres. Quantos de nós iniciamos a nossa carreira com Deus de uma forma mais simples, menor, com menos coisas, e Deus nos abençoa, Deus nos prospera? Eu já passei por essa fase de receber do Senhor e gastar só comigo. E o caminho é longo, de muito engano, de muito vazio existencial. Outra coisa, né? O que diminui essa distância da desconexão que provavelmente você possa ter em alguma área da sua vida, na família, o que vai reatar esse fio, esse relacionamento é o perdão. Só existe uma coisa que restabelece um relacionamento, gente: o perdão. Não tem outro caminho para você tirar esse peso do teu ombro sobre a história que tu carrega dos seus pais, do teu pai, da tua mãe ou de alguém. Só tem um jeito: perdoar ou pedir perdão. Os dois sofrem. Tem gente que fala assim: quem só lembra quem leva o tapa, né? Não é bem assim, gente. Quem erra carrega uma culpa, por mais cínico que seja a pessoa, por mais
por maior que seja a capacidade de disfarçar, a pessoa que erra também carrega uma coisinha incompleta no coração. E a única forma de você e eu resolvermos esse problema emocional que é gerado por desconexão de relacionamento é o perdão. Quem sabe você errou com um amigo seu. E você gostava tanto de andar com ele, tanto de estar perto, e agora você sabe que não dá mais. O que tu tem que fazer? Perdão. Foi você que errou? Pede. Quando tu não pedir, tu não vai tirar esse peso do teu coração. Foi ele que errou? Perdoa. Ah, mas ele que tem que vir em mim. Ai, tu é a cereja do bolo então. Tu é o último biscoito do pacote. Ou bolacha para aqueles que são adeptos a outros dialetos. Mas está vendo como é que é difícil quando você toca nesse assunto? Porque quando você... Qual é a nossa tendência? Quando alguém erra com a gente, o que a gente faz? Toma distância. Eu até te perdoo, Douglas, mas não anda perto de mim não. Vou trocar de igreja. Vou trocar de bairro. Vou trocar de empresa. Quando é família, não dá para trocar. Aí o que a pessoa faz? Não vai mais nas festas de família. Porque tu vai encontrar aquele. Tu vai encontrar aquela pessoa descarada. Que vai na festa, não está nem aí. Ela olha dentro do meu olho, ela sabe que me deve. Eu não aguento essas coisas. Nessa festa de Natal eu não vou. Vou em qualquer lugar. Pode ver, gente. Gente, festa, Natal, é um imã. Parece que a gente quer ficar em família, gente. Mas todo mundo que tem um negocinho desalinhado, não vai. Ele arruma uma desculpa, fala que o filho está doente, fala que alguma coisa aconteceu, mas não vai. Mas enquanto você não usar a ferramenta do perdão, você não vai conseguir sair dessa bolha. E isso vai causar sérios problemas emocionais em você. Nós tínhamos um problema, essa ruptura entre nós e Deus. E nada no mundo e no universo conseguiu mudar a nossa situação, a não ser o perdão do Senhor sobre os nossos pecados. Ele nos perdoando, reatou o nosso relacionamento com Ele, somente por isso. Eu e você só não somos mais condenados a uma vida de perdição, à morte eterna, porque houve uma palavra entre nós e Deus chamada perdão. Você pode aplaudir esse Senhor que te amou e me amou de uma forma sensacional. E lá no capítulo 15 de Lucas, versículo 18, ele fala assim: eu me porei a caminho e voltarei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Quantos de nós, quando erramos com o Senhor ou quando erramos com alguém, dentro da gente tem esse sentimento aqui, cara, preciso voltar. De vez em quando vem, de tempo em tempo vem, eu preciso voltar, eu preciso ir lá pedir perdão, eu preciso falar com Deus, eu preciso, porque assim, nós fomos feitos em Deus, não somente por Deus. Então o nosso habitat natural é o Senhor, e quando estamos fora desse habitat, nós não temos a atmosfera para respirar, para o nosso espírito viver. Então de tempo em tempo, você vai falar: meu Deus, eu preciso. E sabia que muitos de nós não desviamos de fato só da igreja, da comunhão, mas muitos de nós também nos desviamos aqui dentro. Sabia que pode ter aí, tem chance de ter um desviado do teu lado aí, não? Dá uma olhadinha pro lado assim, eu acho que, deixa eu ver se tu está desviado. Desviado como assim? Estou aqui no culto. Ô pastor, eu vim, eu estou aqui. Não, gente. Você pode estar muito desviado do propósito do Senhor. Porque a minha vida e a sua vida não foi feita apenas para frequentar um culto, mas para servir a Deus e as pessoas. Então olhe bem para os seus dias e perceba onde você precisa alinhar, porque essa ansiedade que está ardendo dentro de você, essa sensação de
Insatisfação de onde? Porque, poxa, eu tenho minha casa, eu estou casado, eu tenho meus filhos, eu tenho um emprego, eu tenho um carro. Parece que eu não estou feliz. Sabe por que você não está feliz? Porque você não está servindo conforme o propósito que Deus deu para a sua vida. Eu e você temos uma missão escrita nos céus para desempenhar aqui na terra. Nessa missão precisa ser desempenhada, senão nós vamos sofrer muito e talvez nem vamos saber do que estamos sofrendo. Mas hoje é o dia da gente alinhar. Amém? Está aí comigo não? Interessante que o capítulo 15 de Lucas, ele fala 3 histórias de 3 perdas. A primeira é a ovelha perdida, a segunda é a dracma perdida e a terceira é o filho perdido. E tem um detalhe muito importante nas 3 histórias. O detalhe importante é o quê? É que nas 3 histórias, a pessoa que perdeu, ela não desistiu e foi até o fim para achar. Esse é o Deus que eu e você servimos. Mesmo que você se perca, dentro de casa como a dracma, hoje Deus está te encontrando. Talvez você está como uma dracma, uma peça de valor, mas com o tempo está empoeirada debaixo de um sofá. Ó, o Espírito Santo veio aqui, ó, dar uma varridinha na casa e veio encontrar. Opa, tia, achei aquele dom aqui, ó, vem cá. Ele vai limpar você, vai devolver o teu brilho e você vai brilhar com a glória do Senhor Jesus. Talvez você, por algum motivo, se afastou do rebanho como uma ovelha perdida, né? Deu aquele famoso perdido. Dá aquela voltinha, sei lá, em algum lugar, em alguma atitude, ou então você começa a andar longe do rebanho. Existe um problema muito sério, gente, em andar longe do rebanho. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor e precisamos sempre estar juntos, porque a ovelha unida, ela cria uma defesa natural de um rebanho grande, onde já amedronta. O lobo olha para um rebanho todo. O lobo, gente, dificilmente ele ataca o rebanho. O lobo, ele sempre ataca quem está na periferia, quem está em volta, quem está distante, quem está separado. Então nós sozinhos somos presa fácil. Somos assim, estamos a ponto de ser atacados a qualquer momento. Então nós temos, por isso que a comunhão é intencional. Eu tenho que tirar a preguiça do meu lombo e ir para a igreja. Eu tenho que acordar 6 horas da manhã e vir ensaiar às 7 com Alan. Aí ó, não é fácil? Tá vendo? O dom que Deus te deu é um precinho a pagar também, né? Não ia ser tão fácil assim. Então, você vê 3 histórias que pessoas diferentes se perderam. Um andou um pouco longe do rebanho e acabou se perdendo, se distraiu. Quem sabe você está sendo... como eu posso dizer, quem sabe você está sendo convidado, mas tem uma palavra um pouco mais aplicável para aqui, seduzido por distrações que o mundo tem, distrações que o mundo sempre vai ter bastante, e você está aqui com o rebanho, trabalhando, servindo, e de repente, uau, que legal isso aqui, aí o rebanho está indo nessa direção e você começa... Nossa, que legal, aí você, quando vê o rebanho, está longe, porque a igreja do Senhor está avançando, nós estamos indo em direção a Jesus, e todo dia andamos mais um passo, e quando decidimos estar um pouco fora, a gente perde, dá um delay, aí aquele delay já te faz, então realmente eu vou ficar por aqui, então realmente eu não tenho amizade ali, então realmente eu não estou conectado aqui, a gente começa a se decidir, se convencer do erro, e quando vê estamos longe, mas o pastor bota as 99 guardadinhas e vai atrás de você. Sabe por quê? Porque ele te ama, ele sabe o valor que você tem. Sabe por que ele deixou 99 para trás? Na verdade ele não deixou 99 para trás, é porque ele sabe que o teu valor de uma é tão grande quanto a de 99. E ele não vai deixar essa uma se perder. Por isso que nós estamos aqui, amém? E o filho era aquele que estava em casa, desfrutando de tudo que o pai dá e tem. Um decidiu ir embora e pegar tudo que o pai tinha, porque o filho não tinha nada. Nós não temos nada, gente. Eu e você não temos nada, nós somos nada. Nós só somos alguma coisa porque o Espírito Santo está na nossa vida. É tipo Sansão. Sabia que eu desmistifiquei a imagem de Sansão na minha mente?
Porque eu sempre criei um Sansão muito maromba, assim, grande. Tipo, assim, Arnold Schwarzenegger pra cima, assim, sabe? Mas assim, tem hora que eu fico pensando que às vezes nem era bem assim. Eu acho que Sansão era bem tipo fofinho, assim, o Will magrinho, assim. Que realmente olhando pra ele, não, esse cara não vai matar 1000 pessoas. Não, esse cara não vai carregar um portão de mais de 3 toneladas. Só que na hora que o Espírito Santo pegava o magrinho, vem queixada que eu vou matar, é 1000 agora, pá, era 1000 numa pegada. Então, olhando fisicamente, era cara improvável, mas o Espírito Santo habitando, esse sou eu e você, gente. Quem olha para mim, olha para você, talvez não dá muito crédito, talvez sabe até da nossa história do passado, dos pecados que cometemos, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, e todos aqueles que estão em Cristo não têm mais condenação, porque Ele já pagou a nossa dívida. Então o filho não tem nada, o filho ele vai pegar o que o pai deu, e foi o que o menino fez. Pai, me dá aí o que o senhor tem, o que o senhor me dá, que eu quero ir embora. Fechou. O pai é generoso, o pai é tranquilo. Aí ele fala assim, vai filho, vai. Sabe aquele pai assim que sabe que vai dar um negócio ruim, mas assim, vai que depois eu sei que eu vou ter que ajeitar alguma coisa, mas vai, já que tu quer tanto. E às vezes nós somos insistentes, né? Chatos. Somos teimosos. Ai, que coisa ruim que nós somos. E a gente fica tentando e querer fazer o que a gente quer. E quem está em Deus, gente, é abençoado, não tem como. A gente vai ter coisas. A gente está aqui, gente, desfrutando da atmosfera do reino de Deus. Na atmosfera do reino de Deus tem cura. Na atmosfera do reino de Deus tem prosperidade. Na atmosfera do reino de Deus tem milagres, tem bênçãos, tem tudo. Se eu estou dentro do reino, olha, eu como na mesa do rei. Eu ando no palácio do rei, eu durmo na suíte do palácio, eu desfruto de tudo que é no reino. E o filho foi, né? Foi, mas num belo dia onde ele não tinha mais recursos, porque não existem recursos que não se acabam fora da presença do Senhor. Quando eu era pequeno, eu ia na escola, a gente comia Cheetos, né, fandangos. E o meu sonho era um pacote de fandangos que tu comia e nunca acabava. E tu comia, uau, eu como quanto eu quiser e não vai acabar. Era esse o meu sonho. Mas isso nunca aconteceu porque as coisas do mundo são finitas, elas terminam, acabam. Porém, quando você está debaixo da sombra do Onipotente, quando você se esconde debaixo do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, nós podemos descansar porque nós estamos debaixo da autoridade eterna do Senhor. Mas quando estamos fora, gente, tudo se acaba. Longe do Senhor, nada dura. Você pode ver qualquer alegria que o mundo oferece, todas elas são passageiras. Todas, não se engane. Todas e de qualquer preço. Todas elas vão acabar. Agora, quando estamos na presença do Senhor, até quando não temos nada, continuamos sendo felizes, porque desfrutamos da alegria do reino de Deus. Então estava lá o filho sem nada. Aí o que dava alegria para ele era ter as coisas. Quando ele tinha amigos, porque os amigos também viviam numa dimensão humana onde ter é ser legal, ter é ser feliz, ter é o que há de bom. Acabou os amigos, agora ele está sozinho. E não só sozinho, mas ele está cuidando de porcos, que na cultura judaica, cuidar de porcos era a última chance de emprego para um judeu, era trabalhar com porcos. Era uma profissão vergonhosa, era uma profissão impura na cultura da época. Então, para você ver que aquele que sai da sombra do Onipotente, ele corre um risco
Não porque Deus é cruel e vingativo e vai se vingar de você. Ah, tu saiu? Então vou jogar uma doença em você. Pá, fica doente. Não. Ah, tu me desobedeceu? Vai furar o pneu do carro agora quando estiver indo para o trabalho. Não. Deus não é desse tamanho, gente. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele não fica desesperadinho quando eu e você nos desviamos. Mas nós vamos ficar. E o filho pródigo decide, vou voltar para minha casa. E ele volta, decide voltar. Versículo 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe. O seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Esse versículo, ele resume o amor de Deus e a salvação da humanidade. Porque mesmo que eu e você perceba que estamos perdidos em nossos pecados, mesmo que eu e você decida a retornar para o Senhor, nós vamos ter muita dificuldade e provavelmente não conseguiremos, como nunca aconteceu. Porque nós não fomos salvos pelas nossas obras. Não fomos alcançados porque nós criamos alguma coisa. Mas a salvação veio pela compaixão e através da graça do Senhor sobre nós. Algo que não veio de nós. Não foi eu e você que produzimos. Nós até estávamos desesperados, perdidos, percebendo que nós estávamos no pior lugar, mas até decidir, não, eu vou largar todo esse pecado, eu vou largar toda essa vida, eu vou em direção ao Senhor. Até estávamos indo, mas nós não tínhamos capacidade de chegar. Mas o Senhor sempre estava de olho em você. O Senhor sempre estava de olho em mim. Você pode com toda certeza lembrar de livramentos que o Senhor te deu mesmo antes de você ser um cristão. Você pode lembrar tranquilamente de bênçãos e livramentos que Deus operou na sua vida sem antes você entrar numa igreja. Sabe por quê? O olhar do Senhor sempre esteve em cima de você. Sabe por quê? Porque Ele ama muito a gente. O amor dele sempre esteve sobre nós. Então o pai estava ali. Eu imagino na minha mente fértil e criativa, todo dia de manhã, meio-dia, final da tarde, esse pai, ele iria na varanda de sua casa, dar uma olhadinha na esquina, dar uma olhadinha que eu sei que o meu filho vai voltar um dia. E ele ia, voltava para sua atividade, mas em outro dia ele dava mais uma olhadinha. E eu também imagino o outro lado da história, o filho pródigo indo para sua casa, mas ele chegou na esquina da rua. Não, eu não vou, meu pai não vai me querer, eu vou voltar. E ele ia, arrumava uma praça, uma marquise para dormir, e no outro dia ele acordava encorajado. Não, hoje eu vou pedir perdão, hoje eu vou falar com Deus, eu vou. Chegava na esquina, ele, eu não consigo, é muito difícil tocar nesse assunto, eu estou com vergonha do meu pai. E ele desistia todos os dias, mas teve um dia que o pai pegou ele bem na esquina. Meu Deus, que amor é esse, gente? A Bíblia fala aqui que de longe o pai viu o filho. Mesmo o filho decidido de mudar de vida, ele continuava longe. Sabe o que é essa distância? Se chama condenação da morte eterna por causa do pecado. Ele continuava. Mas a compaixão nos alcançou. E o pai, cheio de compaixão, correu. E aqui ele produz 3 coisas que mudou a minha vida e a sua vida, e a vida do filho pródigo. Ele correu, ele abraçou e beijou. 3 verbos que
mudou a minha vida e a sua vida. O fato dele correr, primeiro, ele percebeu a distância do filho. Ele percebeu a condenação na qual ele estava impossibilitado de chegar até o pai. Então ele corre. Por que que ele corre? Porque na lei de Moisés tem uma delas que fala assim, se o filho desobedecer ou destratar o seu pai, ele é digno de apedrejamento em praça pública. Então o pai, ao saber que os vizinhos iam ver o filho, que há algum tempo tinha sido ingrato com o próprio pai, pedido a própria herança e sair, provavelmente aquele vizinho religioso, aquele vizinho meio fofoqueirinho, que também fica na janela, o pai sabia que havia alguém para condenar o filho, então ele correu para não dar tempo de ninguém condenar. Sabe, na sua vida e na minha vida, não há mais condenação. Aqueles que estão em Cristo, não há condenação. Porque Deus teve um plano a fim de nos salvar, um plano infalível, entregando o Filho dele por nós. E ele veio correndo. E o correr também dá outra percepção. Porque até hoje, normalmente, mas para a época, um homem que já tinha uma família estabelecida com filhos jovens ou adultos, era um homem já de idade. Então você vê um homem correndo numa rua, era algo muito estranho. Normal era ver uma criança correndo na rua, certo ou errado? Certo ou errado, está comigo aí? Normal ver uma criança correndo, criança tu solta ela, ela corre. Parece que estava presa, né? Tu abriu assim a porta, ela sai correndo. E todo mundo acha fofo, bonito uma criança correndo, ok. Agora um adulto, um pai de família formado correndo na rua, que feio, né? Que vergonha, aquele homem velho correndo, olha que feio, meu Deus. Os vizinhos todos olhando para o pai. Aí está a estratégia. Enquanto ele chamava a atenção da vizinhança com uma vergonha maior que a do próprio filho. Isso me lembra a vergonha de Jesus na cruz por nós. Ele passou uma vergonha um tanto maior do que a nossa, para chamar a atenção totalmente para ele de todas as condenações. Meu Deus. A gente conhece uma imagem de Jesus na cruz com pelo menos um pano assim, né? Tampando aqui a cintura. Não, gente, na época a crucificação era totalmente nu. Então imagina a vergonha do nosso mestre, apanhando uma noite inteira, meu Deus, que vergonha que ele passou por mim e por você, né? Mas valia a pena porque ele te amava tanto e me amava tanto, que quando ele acabou o seu fôlego, ele falou com Deus assim: Deus, está consumado, acabou. Eles não têm mais culpa de mais nada e agora são meus filhos, meus irmãos. A vergonha da corrida do pai foi para fazer uma vergonha que pudesse sobrepor a nossa. Quando ele o abraça, assim, o filho preparou um discurso, gente. Se você ler a história, o filho lá com os porcos, ele fala: meu Deus, eu preciso voltar para casa, eu vou chegar lá e vou falar assim: Pai, me perdoa, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, deixa eu trabalhar como seus funcionários, porque eu sei que o Senhor trata tão bem eles e eu quero ser pelo menos um funcionário. E ele deve ter por dias ensaiado esse discurso. Ele deve ter por dias pensado numa frase, num texto coerente para falar sobre tudo de errado que ele tinha feito. E o pai chega com tanta pressa e se joga no pescoço. E todo aquele discurso ensaiado não dá tempo de falar. Sabe por quê?
Deus não está interessado no que tu fez, o que tu fez Ele joga no mar do esquecimento. Ele está interessado no de agora em diante. De agora em diante nós somos filhos resgatados pelo seu amor, e agora vamos viver uma vida extraordinária, vivendo no palácio do rei. Então o abraço foi duas coisas. Primeiro, se jogou e o pai não deixou nem ele falar, não, filho, não, para, não quero nem te ouvir. Vem comigo. E o abraço também foi para proteger de um possível apedrejamento. Nosso advogado é o Senhor Jesus, gente. O diabo, ele vai tentar de tempo em tempo te acusar. E o pior é que ele não fala mentira não, ele fala até de coisa verdadeira, né? Coisa que nós fazemos. O diabo, nesse ponto, eu acredito que ele não mente. Porque ele sabe o que a gente faz. Ele leva para o Senhor com todos os pingos não existe. Ó, o Felipe fez isso, Deus, olha lá. Ó o seu filho lá que o Senhor resgatou. Parabéns, Senhor. Seu filho está só trazendo orgulho para você. Eu vi o que ele falou, eu vi o que ele fez. Só que ele esquece que quando ele olha para o lado, à destra do Pai está Jesus com as suas mãos furadas. Eu já paguei, diabo, já era para você. Não tem mais condenação, está aqui, está pago, está pago. E Ele nos protege das pedras de acusações que o diabo tem contra nós. Não deixe a sua vida se distanciar do Senhor por acusações. Não deixe essa voz de acusação vir na tua mente e enfraquecer você, porque ela virá, essa voz vai estar presente no teu ouvido, mas a voz que domina a sua vida não é a voz do diabo, mas sim a voz do Senhor. E por último, ele beijou o seu filho. Um carinho. Oh, meu Deus. Um beijo, ele foi como um carinho para o filho. E quando ele beija o seu filho, ele estava demonstrando a cura através da graça. Porque da forma que ele errou e tudo que ele fez, o pai poderia assim, vamos filho, vamos. Meu Deus, né, cara? O que tu fez, né? Vai lá tomar um banho lá. Não, ele pegou e deu um abraço e deu um beijo tão lindo, tão gostoso e tão caloroso no próprio filho. E esse beijo, mesmo sujo, né? Talvez o cheiro de curral que estava esse rapaz, sujo de dias viajando, suado, queimado do sol, um cheiro terrível de ser teria aquele menino. Se fosse um de nós, talvez não ia ter coragem nem de abraçar. Hoje o Estevão chegou da escola, eu dei um cheiro assim de longe, falei, Estevão, vai direto pro mãe, cara. Tu tá feio na foto. Ai, Jesus. E ele beijou mesmo sujo. Sabe por quê? Porque ele tirou, ele curou, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. E pelas suas pisaduras, pelo que ele fez, nós fomos sarados. Então o beijo do Senhor nos sara. Sabe por quê? O pecado nos fere, gente. A vida no mundo, o pecado, a vida que nós deixamos levar, ela fere a nossa alma, o nosso espírito. Faz mal pra gente. Mas o Senhor está aqui para curar você desses relacionamentos que você teve aí no passado, de pessoas que te feriram, relacionamentos talvez guiados pelas suas emoções, não foram guiados pelo Senhor, realmente você errou e deu tudo errado, mas o Senhor está aqui para curar o seu coração desses relacionamentos desalinhados que você teve.
Quem sabe você foi injustiçado, foi ferido por pessoas dentro da sua própria casa, por pessoas que você ama ainda até hoje. E o beijo do Senhor está aqui para curar o seu coração.